Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligado em Viagem. E eu sou a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast para essa galera bipolar que tem blog, mas odeia ser chamada de blogueirinha. E hoje, neste nosso humilde podcast que inventamos de inventar para discutir assuntos que fazem parte do dia a dia de todos nós blogueiros desse Brasilzão, vamos falar de uma sigla. Lívia, qual sigla a gente vai falar? GTA. Eu adoraria falar de GTA, sabia? A gente devia falar mais de videogame nesse podcast, para dar uma relaxada, sabe? Porque blogueiro também é gente. Você não tá errada, mas não é bem isso. Tá bom. O que é? Hoje é dia de SEO. Muito bom. Mas, assim, longe de mim querer adiar esse assunto, super mega divertido, né? Mas eu posso antes apenas mandar um alô, um obrigado e um volte sempre para uma galera que mandou mensagem pra gente? Claro, manda ver. Então, a gente recebeu umas mensagens de apoio meio genéricas, assim. Uma foi da Sônia, do blog Coisas on the Go, e a outra foi da Bruna, do blog Expressinha. Elas basicamente falaram que estão curiosas sobre todos os assuntos e que querem saber tudo de tudo. E eu fiquei na dúvida se elas estão realmente precisando encontrar um rumo na vida delas ou se elas acharam que a gente estava precisando de um apoio moral. Mas eu acho que elas acertaram, né? A gente está sempre precisando de um apoio moral. Sempre. Legal. Então, obrigado às meninas pelas mensagens de apoio. Certamente tem gente nos ouvindo que não sabe muito bem o que é SEO. Outros até conhecem esse conceito, mas não conseguem extrair da teoria o que fazer na prática. Com certeza. Na verdade, esse é o lamento com o qual eu mais me deparo. E é por isso que nós apelidamos o episódio de hoje de SEO for Dummies, né? Hoje ainda não é o dia de falar das últimas novidades ou do futuro do SEO. Hoje a gente quer trazer um entendimento básico, porém correto, sobre essas técnicas. Então, começando do começo, o que significa SEO e de onde ele surgiu? Bom, SEO é a sigla para Search Engine Optimization, né? Em português, traduzimos isso como otimização para motores de busca. Então, para entender o SEO, é importante, primeiro, entender minimamente como funcionam os buscadores, como o Google, por exemplo. Esses buscadores funcionam a partir da solicitação que o usuário faz ao inserir na sua caixa de pesquisa alguns termos que lhe interessam ali. Nós chamamos esses termos de palavras-chave. Quando o usuário aperta o Enter ali, né, o Google leva alguns poucos segundos para carregar uma SERP, que é como nós chamamos a página de resultados. Então, eu vou soletrar aqui para quem ainda não conhece, é SERP. Então, a SERP apresenta para o usuário uma série de conteúdos disponíveis na internet que possuem aquela palavra-chave de maneira consistente. E é um conceito aí que eu quero frisar, tá? Consistência. Isso é algo que vem desde os primórdios dos motores de busca. O número de vezes que uma palavra-chave é repetida no corpo do texto e em alguns pontos-chave da página, né, como o título, o URL, a descrição, etc., é um dos principais indicadores da relevância de um resultado para determinada consulta. É claro que com o tempo o Google e companhia aí conseguiram ampliar bastante o leque de fatores a serem considerados para determinar a relevância dos resultados. Esse conjunto de critérios é o que nós chamamos de algoritmo. E apesar do Google nos dar várias pistas de fatores que ele leva em consideração, esses critérios não são completamente divulgados e muito menos o peso de cada um deles no ranking final. Mas como era de se esperar, isso não impediu que os setores de marketing e produção de conteúdo aí acompanhassem a evolução dos buscadores e estabelecendo algumas técnicas, né, e cada vez mais assertivas que atendam os tais critérios de ranqueamento. Ou seja, o SEO consiste neste processo de otimização de um site para que ele ranqueie bem em uma ferramenta de busca. E por que essas técnicas são tão importantes para o blog? O que nós ganhamos especificamente com isso? Olha, a primeira coisa a se lembrar aí é que o Google é uma grande fonte do que nós chamamos de tráfego orgânico, que são os acessos que conseguimos sem precisar obrigatoriamente fazer um investimento financeiro em anúncios, por exemplo. Por isso, todos nós, né, temos interesse em estar bem posicionados na página de resultados do Google e de receber acesso sem estar pagando por clique ou coisas assim.
E são as técnicas de SEO que possibilitam isso. E falando mais especificamente da nossa categoria, né, não é à toa que a maior parcela de tráfego dos blogs acontece através do Google. Afinal, os nossos blogs não nascem remunerados, né? E a maioria de nós não consegue fazer grandes investimentos financeiros no primeiro ou até primeiros anos do blog. Por isso, o tráfego orgânico é nosso grande aliado. E aí, avançando um pouco mais no como, né? Eu diria que o SEO cobre dois lados muito importantes nesse jogo do ranking. Em primeiro lugar, essas técnicas servem para garantir que os buscadores entendam com clareza qual assunto o seu texto aborda. E, em segundo lugar, elas indicam para essas ferramentas que o seu site merece estar entre os primeiros colocados ali. Lembrando que a disputa é mesmo pelas primeiras posições, né? Só para se ter uma noção, os estudos mostram que o segundo colocado recebe metade do volume de acessos que o primeiro colocado em uma SERP recebe. Então, o volume do segundo para o terceiro resultado é ainda pior, né? Ele cai também mais que a metade. Então, isso vai caindo até progressivamente, vamos dizer assim, de forma que lá no final da SERP, né, você estando lá em oitavo, nono, décimo lugar, ou na segunda, terceira, quarta página, você recebe virtualmente, às vezes, nenhum acesso, dependendo da palavra-chave, especialmente as que a gente concorre como blog, com tamanho de blog, né? É praticamente um cemitério de blogs, né? De sites, de links, né? Segunda página e diante. Exatamente. Então, muita coisa no final não aparece no Google, mesmo que esteja elencado no Google, nem todo site aparece, né? Eu acho que nesse caso vale até a pena a gente tirar o chapéu de blogueiro e colocar o chapéu de usuário e pensar quantas vezes você saiu da primeira página. Exatamente. Então é um movimento muito raro da gente fazer e também não se enganar. Eu sempre falo isso, que a gente tem que parar de olhar realmente com os olhos de blogueiro ou de produtor do conteúdo, não se enganar que evoluir na SERP já é um avanço. Infelizmente, se não chegar na primeira página, você ainda não vai conseguir um resultado, de qualquer forma. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Todo mundo que começa um blog e acaba trabalhando com esse blog por um período de tempo, ou mesmo até mesmo no começo dele, ouve essa história de SEO e sai correndo atrás, estuda e acaba repetindo algumas coisas de maneira muito mecânica, sem pensar, sem saber o porquê que está incluindo, porquê está alterando o texto, o blog, o título para tentar classificar e ficar melhor no Google. Isso pode, no final, não acabar gerando um efeito negativo ou mesmo ser um esforço inútil, sem valor para o blog? Pois é, o risco disso é grande. Se o blogueiro não sabe os motivos pelos quais as técnicas A ou B são importantes, ele não consegue também ter discernimento sobre o que de fato faz sentido para o negócio dele. Então, nem toda técnica de SEO é útil ou essencial, é uma boa palavra, né? Não é essencial para todo tipo de língua, região, tipo de site, nicho ou tipo de texto, por exemplo. Fora que achar que um blogueiro ou blogueira que cuida de um site sozinho vai conseguir aplicar todas as técnicas de SEO existentes é uma expectativa completamente irreal. Eu digo que é preciso escolher suas batalhas, né? Neste nosso segmento, nós vamos ser obrigados a deixar de lado algumas ideias, talvez até promissoras, para dar conta de executar mais corretamente outras que têm mais peso naquele momento ou para aquele produto. Aquela questão de custo, seja custo financeiro, custo de tempo e o benefício que se pode ter, né? Seja um benefício para você não perder espaço para outros blogueiros ou aquele benefício que todo mundo busca, que é estar à frente dos outros blogueiros existentes no mesmo nicho, né? Mas, na sua opinião, em quais ações esse blogueiro deve se focar? Olha, eu vou começar por uma coisa muito básica, mas que é de longe o problema da maioria dos blogueiros, que é a pesquisa da palavra-chave adequada. E o que nós chamamos aí de adequada, né? Primeiro, uma palavra-chave que as pessoas estejam de fato procurando. Então, não basta supor assim, o que eu escreveria se estivesse procurando este conteúdo. Esse é só o início, o bem iniciozinho mesmo da investigação da palavra-chave que você no final vai usar. A partir das ideias que você tem, ou mesmo do tema mais geral do seu conteúdo, é preciso usar as ferramentas de pesquisa de palavra-chave que te mostrarão o volume de usuários que, em média, procuram aquele termo por mês. E também se existem muitos sites, e bons sites, já tratando daquela palavra-chave de maneira pertinente. E você não imagina o número de pessoas que me fala que faz SEO certinho, entre aspas, aí,
porque coloca a palavra-chave em 345 locais diferentes do texto. Aí quando eu pergunto, e como é que você escolheu essa palavra-chave? E com frequência a pessoa mal fez o raciocínio de escolha de fato. Ela fez ali um texto sobre Buenos Aires, por exemplo, e colocou a palavra-chave Buenos Aires mesmo, né? E no outro extremo, mas de maneira igualmente errada, a gente tem as pessoas que focam em palavras-chave super específicas por achar que é isso que faz um bom SEO. Então elas ouviram aí a palavra cauda longa em algum lugar, né, esse termo, e focaram demais só nesse conceito. Então, como a gente costuma brincar, tem blogueiro que vai lá, joga as técnicas tudo para cima, e é que cair no colo ele aplica. Então, assim, não pode ser tão aleatório assim, tá? Então, não importa se a cauda é curta ou se a cauda é longa. Se você não sabe se existe procura por essa palavra-chave ou se você tem chances de estar entre os primeiros resultados da SERP, para ela, né, nesse caso, você não fez o SEO e seu resultado, se houver, vai ser aleatório. Já que você falou de ferramenta que pode ajudar o blogueiro nessa atividade, nessa pesquisa e na definição de palavras-chave, sejam elas curta ou de cauda longa, o que você pode citar, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a pensar em SEO somente agora? As opções são muitas, né, e vão variar entre gratuitas e pagas. A gente pode deixar os links de algumas delas no post desse episódio. Mas entre as mais usadas, eu vou falar algumas, né? Estão o Ubersuggest, o SEMrush, o Ahrefs, Keyword Tool, tem o Keyword Explorer do Moz, também o Keyword Everywhere, que é uma extensão para navegador. Também posso citar o Google Trends, que não pode não ser, não pode ser sua única fonte, né? Mas ele é uma boa opção para encontrar e avaliar termos com potencial futuro. E mesmo o Search Console, onde você vai ver resultados de pesquisas que já chegam ao seu site, é uma ótima fonte de análise, né, dos que você já tem, e também de ideias de otimização de posts que já existem ou criação de novos ali correlatos, vamos dizer assim. Olha, que bom que vai ter link no post, viu? Porque eu já esqueci a primeira ferramenta que você falou. Fora o sotaque, né? Como é que fala esses negócios? Enfim, vai estar escrito lá, gente. Complicado. Então, eu entendi que a dica inicial, e provavelmente deve ser a dica mais importante, é não pular essa etapa de definir a palavra-chave. E importante você definir essa palavra-chave não só como papel do criador de conteúdo, do blogueiro, mas também como o papel do usuário, qual palavra-chave realmente o usuário vai usar e a facilidade com que ele vai chegar nessa pesquisa. Mas além dessa definição de palavra-chave, quais outras ações que o blogueiro deve priorizar? Olha, eu vou citar de maneira bem objetiva, tá? Aquilo que, por experiência, eu considero o mínimo a ser feito de SEO em cada post. Então, além da escolha correta da palavra-chave, é necessário inserir esse termo em pontos-chave do texto. Para quem usa o WordPress, é fácil conferir isso através de plugins de SEO, como o Yoast, por exemplo. Mas eu acho que eu vou dar uma colher de chá também para quem usa o Blogger e outras plataformas aí, e vou colocar no post desse episódio um checklist básico, bem curtinho, mas é um checklist básico, de onde a palavra-chave deve aparecer no post, beleza? Legal. Beleza, então, e aí seguindo com as dicas, é importante ter atenção ao snippet, que é aquele resuminho que o Google exibe do nosso post lá na SERP, né? E isso significa colocar a palavra-chave no título, URL e descrição do seu post, mas também fazer esses textinhos serem atraentes. Afinal, são eles, né, que convencem ou não o usuário a clicar no seu post ao invés dos conteúdos concorrentes. Então, quando a gente avalia o nosso sucesso em SEO, a gente não avalia apenas a posição em que a gente conseguiu colocar determinado post na SERP, mas também o percentual de cliques que aquele resuminho, snippet, atrai. E esse percentual a gente chama de CTR, né? Mais uma sigla aí para alegrar o dia de vocês. E a quarta dica aqui é estar atento à linkagem interna entre posts. Então é importante colocar em diversos pontos do seu texto links para outros conteúdos do seu site. Isso é importante para o Google, mas também para aumentar suas chances de manter o leitor no seu blog por mais tempo. E eu vou dar mais uma quinta e última dica, tá? Que é entre as básicas ainda, vamos dizer assim.
que eu acho que é bem importante para a finalização, depois que você está prestes a publicar ou publicando um post, né? É você se esforçar para fazer o seu post acontecer. E o que eu quero dizer com acontecer? Né? Um dos fatores de ranqueamento do Google é a quantidade de acessos que determinado conteúdo recebe, seja de qual fonte for. E também o quanto ele é citado por outras fontes. Então, dessa forma, eu recomendo que um post recém-publicado ou recém-otimizado seja distribuído por aí, divulgado da melhor maneira possível. E isso inclui o quê? Enviar notificação para leitores. Então, se o seu site possui esse tipo de ferramenta, você envia para os leitores verem logo o seu post. Divulgar o post nas suas redes sociais, né? Enviar o seu link para órgãos e entidades que possam ter interesse em vê-lo ou divulgá-lo. Então, aí eu posso citar assessorias de atrações, birô, secretaria de turismo de cidade, né, sobre a qual você está falando, por exemplo, página de Facebook oficial do evento, caso você esteja tratando de um evento. Então, etc, etc, por aí, né? E até enviar para colegas e redes de apoio que possam se interessar em citar o seu texto em seus próprios sites. Então, essas duas últimas dicas, inclusive, dos links de enviar para outras pessoas assim, eles te ajudam com o tal do backlink, que é o link externo que aponta para o seu site e tem um peso interessante no algoritmo do Google. Então, essas são minhas dicas básicas de SEO. E voltando para aquela questão de custo-benefício, o que hoje você vê que muitos blogueiros acabam investindo tempo e às vezes até dinheiro, mas que não trazem tanto resultado assim? Olha, eu posso aqui dar um recado assim mais geral sobre como encarar o SEO dentro da sua, né, empresa de uma pessoa só. Então, eu já falei agora há pouco das coisas que eu considero o mínimo em termos de SEO a se fazer em cada conteúdo publicado. Vai ter blogueiro que tem mais disponibilidade de tempo para fazer muito mais. Outros não. Então, eu aconselho a quem tem um tempo limitado para se dedicar a isso, que foque no básico. Então, eu vejo alguns blogueiros assim com vontade de aplicar ideias que viram em cursos avançados de SEO, ou que deu certo no site X ou Y do colega e tal, mas que não fizeram, né, aquele básico ali que nós falamos agora há pouco. E fora o custo de realmente aplicar tudo que dizem por aí. Isso porque muitas das melhorias do que a gente chama de SEO on-site acabam precisando ser feitas por um profissional da área. E será que o blog traz retorno suficiente para pagar esse custo, né? É claro que isso é uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa e de blog para blog, mas eu normalmente percebo que os blogueiros têm uma expectativa de ganho com melhorias técnicas muito maior do que elas de fato proporcionam. Então, se você tem o recurso financeiro disponível, não é inútil investir, né? Pois quase toda ação pode trazer sim certo nível de melhoria. Mas o peso e a eficácia dessas ações não se compara à correta aplicação das técnicas de SEO de conteúdo, SEO on page, tá? Então, esse aqui foi um recado para o pessoal que às vezes não consegue ou não pode investir em tantas frentes, para eles não se desesperarem, né? Fazer um bom SEO de conteúdo já é meio caminho andado e é de graça. Eu entendi então, Lívia. Na verdade, acho que faz todo sentido você primeiro cuidar do básico, que é tudo aquilo que você disse até agora, da gente se preocupar com a palavra-chave, se preocupar em manter o usuário, o leitor dentro do nosso blog, e só depois disso, dependendo do resultado que a gente tiver, se preocupar com técnicas avançadas. Faz todo sentido. É isso mesmo, assim, dependendo do resultado que você tem e dependendo também do dispêndio financeiro que isso vai ser, se você precisar avançar um pouco mais. Então, tem como fazer algum resultado com as coisas que você faz in-house, né, sozinho aí em casa. Mas eu tenho mais uma coisa que eu posso citar, tá? E não é nem uma coisa que não é porque ela tem pouco peso, é uma questão que não tem peso nenhum. Ou seja, é um mito que vem se espalhando por aí, que são os números do seu Analytics. Então, veja bem, eu não estou falando que você não precisa se preocupar com o comportamento do usuário no seu site. O que eu quero esclarecer é que não adianta tentar manipular os números ali do Analytics para que o Google supostamente te veja com melhores olhos, porque isso não vai acontecer. Então, o Google consegue ver o comportamento do usuário mesmo sem o Analytics. Só para se ter uma ideia, calcula-se que menos de 6% dos sites existentes no mundo hoje utilizam produtos Google, como Analytics, o Search Console, por exemplo. Então, se o Google priorizasse dados que só aparecem no Analytics, ele estaria favorecendo usuários dos seus próprios softwares, o que é altamente questionável e perigoso legalmente. Fora que é óbvio que isso não seria de maneira alguma a melhor alternativa para o usuário final, que gostaria de receber o conteúdo mais pertinente, e não o conteúdo do especialista em analytics mais espertão do pedaço, né?
Além disso, como eu já adiantei agora há pouco, o Analytics é facilmente manipulável. Então, muitas informações ali não são nem sequer de usuários reais, fora as alterações em dados apresentados que podem ser feitas com ferramentas como o Tag Manager, por exemplo, né, que é um recurso muito mal interpretado, inclusive pela comunidade blogueira, que tem instalado recursos sem muito entendimento do seu funcionamento e se engana achando que os novos números que ele apresenta traduzem uma mudança real de comportamento do visitante no site, ou que isso influencia no ranqueamento do Google, tá? Então, assim, estou falando aqui de quais tipos de métricas ali. Você pode fazer algumas ações, por exemplo, com esse tipo de ferramenta, que fazem o seu Analytics apresentar, né, entender alguns eventos de maneira diferente, e você vai diminuir o número ali da sua taxa de rejeição, que também é chamado de bounce rate, né, às vezes de algum tempo de permanência ou de cliques e segundas interações no site, mas isso, na prática, não mudou nada dentro do seu site e os usuários não sabem disso, nem passam a se comportar de maneira diferente imediatamente, tá? Então, assim, eu sei que é uma coisa um pouquinho mais, assim, né, profunda aí, então eu vou deixar o convite aqui para quem está nos ouvindo. A gente ainda não fez uma pauta especificamente sobre o Google Tag Manager, porque, no fim das contas, a gente não considerou ele um recurso tão importante ou útil para blogs não profissionais. Então, não está na nossa lista de pautas ainda. Mas se quem estiver ouvindo tiver dúvidas sobre essa ferramenta, quiser saber mais sobre ela e os mitos que a rondam também, eu vou pedir para mandar uma mensagem para a gente, porque como eu vejo crescendo bastante o número de pessoas que têm instalado este recurso por conta de informação errada, eu imagino que isso pode estar gerando uma curiosidade ou até dúvida em muita gente também. Então, se bastante gente pedir, né, a gente pode inserir esse assunto no nosso cronograma de pautas, por exemplo. O que você acha, Edson? Eu acho uma boa. Acho que é um tema bem interessante, para falar a verdade. Então, legal. Então, assim, pessoal, mande aí pro e-mail, né? pergunte@vidasecretadosblogs.com.br, mas só vamos trazer mesmo se muita gente tiver interesse, né? Como diz lá no Twitter, se flopar, esse pedido nunca existiu. Tá, e para finalizar agora, eu tenho duas perguntas. A primeira, você acabou comentando somente de Google, mas faz sentido também a gente se preocupar com outras ferramentas de buscas? Olha, as ferramentas que provavelmente as pessoas pensam como ferramentas de busca, que aí é o Bing, né, ou Yahoo, ou coisa assim, hoje em dia, no mercado brasileiro, elas são muito realmente pequenas, né? Então, eu vou dizer que assim, nos Estados Unidos e talvez alguns países que não são uma especialidade, elas ainda têm alguma força, mas para o público brasileiro elas não têm força alguma. Então, assim, seria, eu acho, uma perda de tempo mesmo, e aí pensar que é uma coisa de custo-benefício, né? Que não faz tanto sentido você pensar nelas de maneira específica ou estudar a respeito delas. O que não significa que o que você faz no seu site, né, pensando no Google, não vai ter efeito também nelas. Uma coisa que eu posso contar é que muitas das outras ferramentas, sem ser o Google, elas consideram os compartilhamentos em rede social como um item, como um indicador de autoridade dos sites. Então, no final, se você está preocupado com isso, ou se você escreve em língua inglesa e está preocupado com o público dos Estados Unidos, por exemplo, você pode trabalhar mais pesado no seu compartilhamento em Twitter, em Facebook, coisas assim. Mas é verdade que para a língua portuguesa eu não perderia tempo pensando nisso, porque é uma coisa, é um número muito, muito, muito pequeno, é um percentual ínfimo, tá? E eu posso dar um spoiler de um próximo episódio sobre uma ferramenta de busca que é muito Pode, confundida com rede social, viu? pode. Você viu que eu me segurei, eu não falei, mas você Vamos, pode vamos, dar. vamos ver se alguém descobre qual que é e se você descobrir, manda um e-mail pra gente dizendo. Combinado, porque tem uma ferramenta de busca que é super importante também no Brasil, mas é que as pessoas não sabem muito bem, como você disse, que ela é de busca, né? E Lívia, você tem alguma dica de como as pessoas podem estudar sobre SEO? Você recomenda algum lugar, método, alguma maneira de fazer esse estudo? Ó, eu acho que o básico do SEO é possível sim ser aprendido sozinho e até online, tá? Então existem sites com conteúdo bem mastigadinho a esse respeito, como o site do Neil Patel, o Backlink, o próprio site do Yoast, e entre os sites brasileiros também tem a Agência Mestre, o SEO Master, a Resultados Digitais, enfim, são muitas opções para o entendimento básico das técnicas principais do SEO. Mas é claro que nem todo mundo vai conseguir sair da teoria direto para a prática, né? Então, às vezes, um curso ou assim alguns webinários podem clarear um pouco mais as coisas em termos práticos.
Nesse ponto aí, eu só aconselho que os blogueiros não caiam no ciclo infinito de cursos e mais cursos, porque o SEO não para. Sempre vai haver uma novidade, um novo recurso, uma nova ferramenta. Então, depois de passar do nível básico, né, os cursos podem mais te afogar em novas informações supérfluas do que te ajudar realmente. Então, nesse ponto, se você achar que ainda precisa de ajuda, eu diria já para pensar numa consultoria mais específica para o seu blog, dentro, lógico, do que você entendeu como custo-benefício e os seus recursos disponíveis. E indo agora para as considerações finais, Lívia, o que você pode acrescentar para a gente finalizar essa primeira visão básica de o que é o SEO? Eu acho que eu falei bastante já hoje, então eu vou resumir a mensagem aqui principal, que é o seguinte: cuidado com a tal grama do vizinho. Quando você está no nível básico ou intermediário de SEO, fecha a janela e direciona seu tempo para estudar, aplicar, errar, corrigir o que você errou e ir aprendendo. Então não ouça toda e qualquer bobagem ou mesmo novidade que aparece, né, antes de estar aplicando 100% o arroz com feijão no seu site, porque isso só vai te fazer desfocar do que realmente importa e se desesperar por achar que está deixando de fazer as outras 99 coisas. Eu acho que essa questão de você realmente não ficar focando muito na grama do vizinho faz muito sentido. Porque quando a gente começa nesse mundo blogueiro, você acaba correndo atrás principalmente das estatísticas de acesso de outros blogs. E você acaba se comparando muito, às vezes, com gente que está trabalhando há anos, ou num nicho que nem é o seu. Acho que faz todo sentido realmente, primeiro, a gente olhar para dentro de casa, colocar aquilo que é básico, ter algum resultado, para depois sim buscar metas mais de mercado. Tem toda a razão. É isso mesmo, assim, ou seja, são coisas que você pode buscar no futuro, mas se a gente se atropelar aí, pode, na verdade, só ter muito trabalho e pouco resultado. Legal, e nós terminamos aqui então mais um podcast A Vida Secreta dos Blogs. E assim como para os outros temas que a gente já discutiu, nós vamos deixar no post e na descrição desse episódio alguns links para textos que citamos e estudamos para a conversa de hoje. Fiquem de olho, pois alguns deles são bem completos para quem quer se aprofundar no aprendizado sobre SEO. E nós voltamos em 15 dias. Você pode participar do nosso papo mandando dúvidas e sugestões de assuntos para os próximos episódios. Nosso e-mail é o pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E não esqueça que o nosso podcast está disponível em todos os agregadores de Android e iOS e também no Deezer, Spotify e até no YouTube. E compartilhe esse episódio nos grupos de blogueiros que você participa. Na verdade, você precisa compartilhar o nosso link em 7 grupos dentro das próximas 7 horas, marcando 7 amigos. É isso, ou aqueles 7 anos de azar da última corrente que você quebrou vão ser acrescidos de mais 7 anos. A escolha é sua. Por favor, pessoal, escolha com sabedoria. É isso aí, um beijo, pessoal. Um abraço e até a próxima. Free your mind.